um dos responsáveis pela elaboração desse. Vamos conversar com os senadores Fernando Bezerra, relator da PEC dos precatórios no Senado, e José Aníbal, um dos responsáveis pela elaboração desse texto alternativo. Muito obrigada aos dois pela participação. Boa noite. Ana Flor também participa da conversa. Começo pelo senador Bezerra. Senador, quando é que deve ser votada a PEC? A gente tem uma previsão? Boa noite, Cecília. Boa noite, Ana Flor. Quero cumprimentar meu colega, meu companheiro, o senador José Aníbal. Na realidade, nós estamos querendo fazer a leitura do nosso relatório na próxima quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça. Evidentemente, com a apresentação do relatório, deve haver pedido de vistas, e a ideia é sensibilizar os líderes e os senadores, e sobretudo o presidente da CCJ, o presidente Davi Alcolumbre, para que a gente possa dar vistas por 24 horas e ter a votação na CCJ já na próxima quinta-feira. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, deliberou a votação em plenário para o dia 30 de novembro. Senador José Aníbal, boa noite. Boa noite também, senador Bezerra. Obrigada por estarem aqui. Senador Aníbal, queria lhe perguntar o seguinte: o presidente da Câmara já está indicando uma possibilidade de se promulgar uma parte consensual dessa PEC para não atrapalhar especialmente o pagamento desse novo programa social mais reforçado, num valor maior, e depois se continuar discutindo outros pedaços. O senhor vê algum ponto consensual? Quer dizer, talvez no valor a ser liberado é parecido, mas ao que tudo indica, toda a discussão de onde virá esses recursos é muito diferente nas duas propostas? Sem dúvida. Boa noite, Bezerra, senador Fernando Bezerra, você, a Cecília. A nossa proposta, ela faz o que deveria ter sido feito, essa PEC dos precatórios. O nome não devia ser esse. O nome devia ser PEC do auxílio emergencial. Tem 20 milhões de brasileiros na linha de pobreza, da miséria e da fome. Eles precisam receber esse auxílio imediatamente, já no mês de dezembro, que vale R$ 400 por família. Não é muito, mas pelo menos ajuda a sair de uma situação de emergência de alimentação, pelo menos. Então, devia chamar PEC do auxílio emergencial e não PEC dos precatórios. Os precatórios são um componente do problema que tem que ser resolvido para que haja espaço fiscal, espaço de dinheiro, de recursos para pagamento do auxílio emergencial. A nossa proposta, como foi descrito aí pelo gráfico que vocês apresentaram, ela é muito objetiva. A proposta que veio da Câmara, ela altera 56 dispositivos fiscais e orçamentários da Constituição. É uma coisa extensa. A Constituição você muda quando realmente é necessário. A nossa proposta, a intervenção dela, do ponto de vista de mudança constitucional, é muito pouca. Ela é bem objetiva. Põe os precatórios no extrateto, são 89 bilhões. O governo está tendo um crescimento das suas receitas. Ao levar isso para o extrateto, passa a ser uma dívida do governo. Por sinal, é uma dívida precatória, líquida, certa, não cabe mais nenhum recurso, não é? Isso foi apurado pelo próprio governo, embora tenha caído um meteorito no meio, que aumentou de 50 para 90, mas, enfim, ela abre esse espaço fiscal. Com isso, você paga 25 bilhões de reajuste da Previdência, do salário mínimo e do benefício de prestação continuada, e aí remanescem 64 bilhões. Já tem 35 bilhões do Bolsa Família no orçamento para o ano que vem. Então, soma dá 99 bilhões de reais. Dá para o governo pagar, sem nenhuma dificuldade, 12, 13 meses do auxílio emergencial. Fernando Bezerra, o senhor vê uma possibilidade de se achar... Desculpa, o senhor estava concluindo... Alguma possibilidade de interagir com a proposta que veio da Câmara? Claro que existe.
O senador Fernando Bezerra já nos encontrou, a mim, o Oriol Visto e o Alessandro, 3 vezes. Na conversa evoluiu muito bem. Agora, nós queríamos, inclusive, tentar trabalhar um pouco por dentro do orçamento, para ver mudanças que se possam fazer no orçamento, para criar espaço para auxílio emergencial. Por exemplo, as despesas discricionárias do governo são muito altas, 98 bilhões de reais para o custeio. Cortar 10 ou até mais bilhões nessa área. Tem também previsão do governo voltar a receber tributos que ele tinha concedido, né? Concedido essas coisas que o governo hoje sempre praticou no Brasil, e hoje já chegou um número astronômico de mais de 350 bilhões de reais, que são renúncias. O governo renuncia a receber aquele recurso e o próprio governo já determinou que o ano que vem, 22 bilhões, ele vai deixar de renunciar. Então, daria para trabalhar dentro. Melhor não tratarmos disso, isso é uma questão interna do governo. O governo tem outras dificuldades que ele vai ter que complementar no orçamento e ele vai fazer essa operação normalmente. Então, nós partimos para a operação. Fernando Bezerra, o senhor acha, jogo para o senhor essa mesma pergunta, é possível chegar num texto, isso agrada ao governo, num texto que possa ser um consenso entre as duas propostas, ou o senhor ainda tenta não mudar aquele texto que chegou da Câmara, aprovado na Câmara, para que seja mais rápida essa tramitação, para que se já possa fazer essa promulgação de imediato? Ou não tem como isso não voltar para a Câmara? Ana, eu acho que nós conseguimos avançar muito a partir desse diálogo que foi aberto com os senadores que apresentaram propostas alternativas. O senador Zé Aníbal aí informou 3, na realidade foram 4 encontros. Nós estamos conversando com outras lideranças partidárias, sobretudo com as maiores bancadas do MDB, do PSD, que têm trazido também sugestões. Nós estamos avançando para construir um relatório que deve incorporar algumas dessas sugestões. Eu gostaria de adiantar que a solicitação em relação a transformar o programa, em vez de um programa transitório, num programa permanente, o governo deve avançar com essa reivindicação. A questão se procurar vincular o espaço fiscal que será aberto para que ele fique vinculado ao Auxílio Brasil e às despesas que estão relacionadas ao salário mínimo, às despesas previdenciárias, aos benefícios de prestação continuada, os mínimos constitucionais para a saúde, educação e dos outros poderes. Tem também uma sugestão que parte da liderança do MDB, que é promover uma ampla auditoria nessas despesas de precatórios, e também uma demanda sobre a forma de pagamento dos precatórios que os estados são credores em relação aos precatórios do Fundef. Mas, Ana, se você me permitir, eu gostaria de poder deixar de forma bem clara que o que nos separa é apenas a forma de construir o espaço fiscal. Não existe mais muita divergência em relação ao tamanho do espaço fiscal que deva ser aberto, nem existe muita divergência de como esse espaço fiscal deva ser utilizado. O problema é que o governo deseja abrir esse espaço fiscal com 2 instrumentos, o instrumento da criação do subteto no pagamento dos precatórios e a criação do que se chama da sincronização das despesas obrigatórias, sobretudo as despesas previdenciárias que são corrigidas em dezembro, com a correção do teto que é feita no mês de junho. Então, todas essas 2 indexações seriam feitas numa só data no mês de dezembro. Já a proposta alternativa propõe colocar os precatórios fora do teto, para que se dê todo esse espaço dos 89 bilhões e não se coloque dúvida no pagamento dos precatórios. Eu queria lembrar que a natureza dos precatórios ela é igual, os créditos contra a Fazenda Pública Federal é igual no que diz respeito aos créditos contra a Fazenda Pública Estadual e as fazendas públicas municipais. Veja que
o ano passado, o estoque de precatórios do Brasil alcançava a cifra de 190 bilhões de reais. Contra a União Federal, apenas 45 bilhões. Contra estados e municípios, 145 bilhões de reais. Na realidade, o governo federal pagou 73% dos precatórios que foram escritos durante o ano de 2020. Ocorre que os estados e os municípios pagaram apenas, observe bem, 13,8%. Portanto, os precatórios não vêm sendo honrados por estados e por municípios brasileiros. E o Congresso Nacional tem sucessivas vezes parcelados o pagamento desses precatórios. A última tentativa foi que os precatórios que estavam inscritos e não pagos pudessem ser honrados até 2024. O Congresso já prorrogou para 2029. E a prorrogação de precatórios tem sido uma constante na história brasileira. Em 88, eu fui constituinte. Havia um estoque de precatórios pendentes e foi dado o parcelamento de 8 anos. Depois, no início, já na virada do milênio, foi também estabelecido um prazo de 10 anos. 10 anos depois, o Supremo toma a primeira decisão dizendo que precatórios não podem ser objeto de parcelamento. Mas o fato é que a realidade nos estados e nos municípios, elas não se alteraram. Aí o Congresso sugeriu uma outra fórmula, é que os estados e municípios comprometessem um percentual da sua receita corrente líquida. Então, a gente precisa, sim, e essa é a grande divergência nossa em relação à proposta alternativa. É preciso colocar luz na despesa do precatório. É preciso saber como esses precatórios estão sendo constituídos. Nós temos que botar luz nos super precatórios. Nós temos que analisar essa situação, porque em 2020 era 45 bilhões, em 2021 o governo está pagando 55 bilhões, em 2022 é 89 bilhões e a projeção para o próximo ano, para o ano de 2023, é 130 bilhões. Então, essa é uma despesa que não pode passar desapercebida, sim, porque ela já está representando quase 1% do PIB brasileiro. Então, nós precisamos, sim, fazer uma melhor gestão sobre o pagamento dos precatórios, mas também da sua constituição, para, quem sabe, tomar uma decisão no sentido de que os precatórios precisam, sim, ter um limite. É preciso ter um limite, não pode defender a liquidez plena dos precatórios para a União e a falta de liquidez dos precatórios de estados e municípios. O conceito é um só. Senador. Não pode ter um conceito fatiado, parteado. É preciso encarar essa situação com muita tranquilidade e eu acredito que, através do diálogo, nós deveremos construir um texto que, se não representar um consenso, poderá expressar uma maioria consistente do Senado Federal para dar uma resposta a essa situação. Senador Fernando Bezerra, agradeço muito. Infelizmente, o nosso tempo é curto. O senhor deixou uma série de questões aí que, com certeza, estão sendo debatidas pelos senadores, ou se não estão, deveriam ser, e que são importantíssimas de serem. Senador Fernando Bezerra, senador José Aníbal, agradeço muito. Seguiremos acompanhando tudo isso ao longo dessa semana de perto. Contamos com os senhores para termos as melhores informações possíveis e decisões favoráveis a todo o país, inclusive quem está esperando o resultado de decisões judiciais importantes.